Uma outra regrinha aí, refiro-me àquele rapaz. Eu disse para vocês que o básico seria a fusão da preposição a mais o artigo. Acontece que pode se fundir também com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Vamos prestar atenção nessa construção? Refiro-me àquele rapaz. O verbo referir, ele pede a preposição. Quem se refere a. Se o verbo pede a preposição e o aquele tem como primeira letra o a, não é assim? Eu vou fazer a fusão e, portanto, eu vou colocar crase. Refiro-me a aquele rapaz. Quem se refere a, mais a primeira letra do pronome. Dessa forma, nós vamos marcar a fusão desses dois as, colocando a crase em aquele. Tem gente que vai me dizer, professora, mas você falou que não pode colocar crase antes de palavra masculina. Tudo bem, mas aí, essa palavra masculina aquele tem como primeira letra o a. Vou fundir preposição, mais a primeira letra e vou colocar a crase. Agora, tem a crase e a alteração de sentido. Em algumas construções, a gente pensa, coloca o crase, não coloca o crase, é exceção, não é? O que acontece com o exemplo tradicional daquele escrevia Machado de Assis? Ora, diz a gramática que escrevia Machado de Assis tem crase, porque está subentendida a palavra moda de. Eu fico pensando nisso e fico pensando na cabecinha de vocês. Vocês devem pensar, tudo bem, tem hora que eu posso subentender, tem hora que eu não posso subentender. Como que eu vou ter que fazer isso? É uma questão de adivinhação? Não é não, queridos. Nessa construção, se você for pensar bem, eu tenho uma ambiguidade semântica, eu tenho uma dupla possibilidade de sentido. Eu posso dizer que eu escrevi a Machado de Assis, ele como meu destinatário, ou que eu escrevi a Machado de Assis como o Machado de Assis, do mesmo jeito que o Machado de Assis. Para fazer essa distinção e na verdade, essa significação clara, direta, de uma forma objetiva, quando o Machado de Assis for meu destinatário, eu não coloco a crase. Eu escrevi a Machado de Assis e ele vai receber. Quando eu escrevo como Machado de Assis, isso aí seria uma locução adverbial. Tudo bem que ela não é feminina, mas seria uma locução adverbial que eu vou entender como se fosse uma locução adverbial feminina de modo. Escrevi a moda de Machado de Assis, como se tivesse subentendido a palavra moda de aí. Mas eu só faço isso, queridos, porque eu preciso distinguir sentido nessa construção, por nada mais. Um outro exemplo seria, o rapaz cheirava a gasolina, com crase ou sem crase. Se você mudar para o masculino, o rapaz cheirava o álcool e o rapaz cheirava a álcool. Veja que em nenhum dos casos há o ao, mas eu preciso de distinguir o sentido. Afinal de contas, cheirar o álcool significa inalar. Cheirar a álcool significa exalar. Quando a palavra é masculina, fica claro, porque o artigo, o a preposição, tudo bem. Mas quando a palavra é feminina, não. Então, o que a gramática entende? O rapaz cheirava a gasolina sem crase, inalava. O rapaz cheirava a gasolina com crase, ele exalava, ele fedia. Fedia não é uma boa palavra, que cheirinho de gasolina é muito tudo gostoso. Mas ele exalava esse cheiro. Dessa forma, eu vou colocar a crase, não é de picaretagem ou de exceção, nada disso não. É por uma necessidade de distinção de sentido. Queria falar com vocês, por último, a crase facultativa. Ser facultativo é, eu uso se eu quiser. Eu vou colocar a construção com crase ou sem crase. E agora eu vou associar com aquilo que eu ensinei para vocês lá no início do curso, que era o artigo facultativo. Diga a verdade à sua irmã. Quem diz alguma coisa a alguém. Esse verbo pede dois complementos. A verdade seria o complemento direto e a sua irmã indireto. Professora, como é que você sabe? Olha lá. Diga o resultado ao seu irmão. Na verdade, aí, a sua irmã seria o complemento preposicionado. Na gramática, eu posso dizer a verdade à sua irmã com crase ou à sua irmã sem crase. Muda para o masculino, gente. Diga a verdade ao seu irmão, ao a mais o. Ou diga a verdade a seu irmão, sem o artigo. Dessa forma, se eu posso usar ou não o artigo, a crase torna-se facultativa. Um outro exemplo, antes de nome próprio. Diga a verdade a Joana ou a Joana. Olha que bonitinho, queridos. Diga a verdade ao João ou diga a verdade a João.
Nós já falamos disso. Eu disse para vocês lá na aula de substantivos e lá na aula de pronomes possessivos que antes de pronome possessivo e antes de substantivo próprio, o artigo ele era facultativo. Se o artigo é facultativo, eu uso a fusão ou não. Entendo. Diga a verdade ao seu irmão, coloco o crase. Diga a verdade a seu irmão, não coloco o crase. Diga a verdade ao Marcelo, coloco o crase. Diga a verdade a Marcelo, não coloco o crase. O último caso que eu queria trabalhar com vocês, que seria a questão do paralelismo, que eu já até citei lá no texto, que seria o seguinte: eu posso dizer trabalho de 8 a 18, trabalho das 8 às 18. Veja que no primeiro eu usei só preposição de a. No segundo eu usei das. Das é de mais a, não é isso? Portanto, eu coloquei a crase. Vou substituir para o masculino. Trabalho de 8 a meio-dia ou trabalho das 8 ao meio-dia. Nessa construção, vale lembrar e repetir que se eu colocar só a estrutura às 2, às 14, eu vou colocar a crase. Quer ver? Te encontro às 14, te encontro ao meio-dia. No masculino deu ao, no feminino tem crase. O último exemplo aí seria nessa construção, trabalho até às 18 horas. Aqui eu tenho um caso também de crase facultativa, olha lá. Ó. Eu posso dizer trabalho até às 18 horas com crase ou trabalho até às 18 horas sem crase. Sabe por quê? Eu trabalho até ao meio-dia ou eu trabalho até meio-dia. Veja que o até já é uma preposição e, portanto, em teoria, ele dispensaria o uso da crase. Acontece que ele aceita também a preposição a, portanto, daria uma crase possível, mas não obrigatória.